Olá, meus amados, bom dia a todos! Canal Educação, nono ano, ensino fundamental. Na aula de hoje nós vamos bater um papo relativamente à crase, que é uma subdivisão da regência. Você quer aprender crase? Então, antes de mais nada, tem que aprender a regência verbal e a regência nominal. Além disso, tem que saber também o emprego do artigo. Algumas palavras, embora femininas, elas não aceitam o artigo definido feminino a. Então, vamos bater um papo sobre isso, né? Sobre a morfossintaxe, sendo mais preciso, no uso do acento grave indicatório de crase. Eu sou o professor Fernando Sanz, professor do ensino fundamental, aqui na turma de nono ano. Turma, o que seria então, o que é que nós vamos ter no roteiro de hoje? Tá? Vamos lá. O objeto do conhecimento, que é a morfossintaxe, né? Crase. Os nossos alunos deverão compreender os princípios normativos da língua portuguesa quanto às situações em que se deve indicar a crase. Tá? Após a teoria, nós vamos fazer aqui, né, algumas questões. Perfeito? Então, neste primeiro momento, eu vou aqui trabalhar as regras para o uso do acento grave indicatório de crase. Depois, nós vamos partir para a parte prática, né? Para os exercícios. E aí eu vou querer a participação efetiva de vocês. Um abraço aí para a nossa querida professora Fátima Campelo Matos, para os nossos alunos que estão aí a nos assistir. E vamos aqui para crase. Olha só, esse rapaz aí está numa dúvida danada, né? Relativamente a esse acento. Meu Deus, como é que eu emprego? Eu estou meio piradão aqui, não sei. Então vamos resolver o problema dele aí? Vamos lá. O que é crase, turma? É a fusão da preposição a com o artigo definido a, ou então os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles e aquelas. E ainda o pronome aquilo. Sem contar com o pronome demonstrativo a ou as. Professor, peraí. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um destaque aqui, tá? Nós vamos ter a fusão da preposição a com quem? Com o a que inicia, com o a artigo definido, ou ainda com o pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo, e também com a forma reduzida do pronome demonstrativo a, tá? Ou seja, é a junção disso aqui, mais isso aqui, né? Que nós teremos a crase. É a junção desse amarelo com esse verde que vai possibilitar a crase. Isso aí é a regra geral. Não sei se vocês estão me compreendendo, né? O a é a preposição a. Então, a preposição a se junta com o artigo definido a, com o pronome demonstrativo a ou as, com o a que inicia o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas. Você vai ver que todos os casos que nós estudaremos aqui, com exceção de um, você vai ter essa regra geral aqui. A crase é isso daqui, turma. É isso daqui.
Professor, e essa preposição a, ela vem da onde? Ah, aí é que é a grande questão. Essa preposição a vai ser uma exigência de um termo chamado regente, de um termo subordinante, de um termo que exige um complemento com uma preposição. E que termo é esse, prof? Rapaz, ou vai ser um verbo, ou vai ser um nome. É por isso que você precisa saber que o verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto e pede a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Que o verbo ir, intransitivo, exige a preposição a, porque ele dá uma ideia de movimento. Quem vai, vai a algum lugar. Tá? Então, esta é a regra básica. Não tem muita coisa para você ficar batendo a cabeça, não. Outra coisa, crase é o fenômeno. É a junção desses dois as. Esse acentozinho que você observa para o lado esquerdo, contrário do acento agudo, que é para o lado direito, esse acento aí é chamado de grave, acento grave. Quando você põe este acento grave sobre um A, né, ali se entende que houve o fenômeno da crase, que dois As se juntaram e estão sendo felizes. Esperamos que para sempre. Então, o acento grave, o acento grave, viu, meus amados? É isso aqui, ó. O acento grave é isso daqui. Ele é o elemento indicatório do fenômeno da crase. Andando mais um pouquinho. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos lá. Condições para a ocorrência da crase. Né? Quais são as condições que nós temos para que a crase ocorra? Olha, eu já falei para vocês aqui, mas tá lá. O termo regente deve exigir a preposição a. O termo regente deve exigir a preposição a. E qual é a outra situação, a outra condição? O termo regido tem que ser uma palavra feminina que aceite o artigo a. Pronto. E aí, a mais a vai corresponder a um a com acento grave. Um a com acento grave. Eita, prof. Meu Deus, e aí, professor, como é que nós vamos fazer? Não, meu filhinho, nós vamos ver aqui as situações, né, em que o termo regente vai exigir a preposição a. Olha aí, por exemplo, ele foi à fazenda ontem, depois do almoço. Veja que aqui, eu vou utilizar aqui um marca-texto, tá? Aqui, ó, quem vai, vai a, certinho? Quem vai, vai a. Aí a outra coisa, a palavra fazenda, ela é feminina, ela aceita o artigo a. Olha o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos juntando exatamente o a do verbo ir com o a que antecede a palavra fazenda. Né? Porque a palavra fazenda é uma palavra feminina. E o foi é o verbo ir, um verbo de natureza intransitiva, mas que é um verbo de movimento, e ele exige a preposição a. No nosso dia a dia, é muito frequente nós encontrarmos a preposição em. Fui em algum lugar, você foi na casa do abdoral, você foi na rua.
Mas não use mais a preposição em, porque a preposição em, ela não dá essa ideia de um movimento. E o verbo ir, o verbo chegar, o verbo voltar, o verbo dirigir-se, são verbos de movimento. Então, você deve utilizar uma preposição que dê esta ideia de movimento. No caso, a preposição a. Por isso que é necessário você compreender a regência para poder utilizar o acento grave adequadamente. Crase é, sem dúvida, uma subdivisão da regência. Olha só aí o que acontece. Ele foi à fazenda. Ah, outra coisa. O foi pediu a palavra fazenda admitiu o a, e existem dois as por aí. Mas você nunca vai pronunciar assim. Fui à fazenda. O acento grave é para evitar exatamente esta pronúncia. É para isso. Para evitar esta pronúncia. Então, prof, como é que eu vou pronunciar? Só um A. Cabe a quem ouvir você saber que aquele A tem um acento grave. Fui à fazenda, acabou. Se a pessoa não assistiu às aulas aqui com o professor Fernando, com a professora Flávia Leda, com a professora Marília, né, aqui no canal Educação, eu sinto muito. Mas a pronúncia é só A. O acento, você só vai conseguir identificar na escrita. Na fala, você não vai utilizar esse acento. Perfeito, né? Andando mais um pouquinho. Uma regra prática. Uma regra prática. Para você saber se há crase antes de palavra feminina, olha, eu estou utilizando regra prática. Regra prática, prática. Você pode utilizar um esquema assim, presta atenção. Troque esta palavra feminina por uma palavra masculina, que seja correspondente, tá? Como é que é, professor? Repita, por favor. Muito bem. Eu tenho dúvida em um A que está antes de uma palavra feminina. O que é que o Nandinho vai fazer? Ele vai trocar aquela palavra feminina por uma palavra masculina correspondente. Se, com a palavra masculina, o Nandinho encontrar antes ao, é porque com a feminina eu tenho a mais a. Porque se a masculina tem ao, é um a mais um o. O o é por conta da palavra masculina. Então, com a feminina eu vou ter a mais a. O segundo a é por conta da palavra feminina. Compreendido? Assim, ó. Desse jeitinho assim, nenenzinho, ó. Se antes da palavra masculina aparecer ao ou aos, use crase antes da feminina. Olha aí como é legal, ó. Ela foi à feira. Olha, eu tenho dúvida aqui, prof. Eu tenho dúvida. Não tem nada não, pai. Troque feira. Troque a palavra feira pela palavra mercado. Ah, troquei. O que foi que você encontrou? Ah, prof, eu encontrei ao. Ah, você encontrou ao. Pois se o nenenzinho... Opa, vou ajeitar aqui. Se o nenenzinho encontrou ao com a masculina, é porque com a feminina ele tem a mais a, né? É assim, ó. Se com a feminina, masculina. Se com a masculina ele tem ao, com a feminina ele tem a mais a, certinho? A mais a corresponde a um a com acento. Olha aí. Ai, papai, ficou lindo aí, prof. Professor, por que não se deixa um azinho do lado do outro a?
É porque a gramática normativa não aceita essa estruturação, né, de um A junto a outro A, um do lado do outro. Ele foi à feira. É exatamente para dizer para todo mundo que você não está gaguejando. E ele chegou à casa, ele chegou à fazenda. Diga assim, ele chegou à fazenda. Olha a elegância. Veja a elegância. Ele chegou à fazenda. Olha a diferença. Ele chegou à fazenda. Entendeu? É só por essa razão. Uma questão, digamos, de estética, de eufonia, né, de um som agradável. É essa questão. Dizem assim, a gramática é cheia de regras, cheia de tudo. Não, porque a língua portuguesa, ela utiliza as coisas nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Olha, rapaz, olha, pareceu um desenhozinho, uma carinha aqui, olha. Vamos lá, vamos andando mais um pouquinho aqui, porque hoje o Fernandinho é só love. Vamos lá. Se antes da palavra masculina aparecer apenas a ou as ou os, não use crase, claro. É claro que você não vai usar, né? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui como é lindinho. Ah, achei lindo isso aqui. Os jogadores visitaram a cidade. Os jogadores visitaram o museu. Ora, se você, ao trocar a feminina pela masculina, só encontrou o museu, é sinônimo de que aí só existe o artigo o. Se para museu só existe o artigo o, para cidade só vai existir o artigo a. Mas eu vou explicar, né, gramaticalmente, o que é que acontece aqui. Nós já vimos na transitividade verbal, na predicação verbal, aquele esquema, quem, verbo, repete verbo, algo ou alguém. Né? Para a gente identificar um verbo transitivo direto. Quem visita, visita alguém. O verbo visitar é transitivo direto. Ele exige um complemento? Exige. Mas ele não exige entre o complemento e o verbo, né, uma preposição. Esse verbo é transitivo direto. A cidade, o museu, isso aqui é objeto direto. E você sabe que objeto direto não vem regido de preposição, turma. Né? Ele não vem precedido de preposição. Não vem. E quando ocorre de se ter uma preposição junto ao objeto direto, a preposição aparece por uma razão qualquer, menos por uma. O verbo não pediu preposição. Porque existe objeto direto preposicionado. Na língua portuguesa existe. Mas quando ele é preposicionado, não é porque o verbo pediu a preposição, não. Ou a preposição veio por uma questão enfática, ou a preposição veio por uma razão do próprio elemento que representa o objeto direto. Mas nunca porque o verbo pediu. Nunca, 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 nem que o mundo caia sobre mim. Nunca. Ok? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Casos em que ocorre o fenômeno da crase. Fenômeno da crase. Bem, esse caso aqui, eu quero que vocês tenham muito cuidado com ele. Este caso aqui. Porque aí ele não obedece àquela regra geral. Tá? Porque a regra geral de crase é um termo regente, exige um A, e um termo regido admitir um Azinho. Esta é a regra geral. Bem, por uma tradição da língua, o que é que ocorre? As locuções femininas, elas
são utilizadas com acento grave indicatório de crase. Locuções femininas. E que locuções são essas? As adverbiais, as prepositivas e as conjuntivas. Adverbiais, conjuntivas e prepositivas. Sempre, não olhe nem para a esquerda nem para a direita. É locução feminina? É. Pois coloca o acento grave aí. Como assim, professor? À toa? É, à toa. Esse à toa, inclusive, é uma locução feminina. Coloca um acento nele. Nessa locução. Tá? Olha os exemplos aqui que eu coloquei no quadro. Locuções adverbiais femininas. O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Tanto à tarde como à noite são locuções adverbiais que me dão uma ideia temporal. À tarde e à noite. Cuidado, viu? Nem sempre à tarde e à noite tem um acento grave. O acento só ocorre quando se tratar de uma locução adverbial, viu, Ismael? Porque se eu disser assim, a noite está linda, esse à noite aí é o sujeito do verbo estar. A noite está linda. Aí não é uma locução adverbial. É o sujeito da oração. Né? Mas se eu disser, à noite eu passarei na sua casa. Ou seja, durante a noite, no período da noite, eu passarei em sua casa. Aí é uma locução. Perfeito? Ele foi à feira e depois à lavanderia. A feira e a lavanderia, né? Esses termos aí dão ideia de lugar. Locução adverbial. O governo viajou às pressas. Viajou às pressas. Né? Às pressas é uma locução adverbial modal. Da ideia de modo. Né? Perfeito? Perfeito, prof. Tá? Vamos lá, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, porque hoje eu estou aqui. Opa. Nas locuções prepositivas. Olha, toda locução prepositiva, ela termina em uma preposição. Toda locução prepositiva terminará numa preposição. À espera de, à procura de, à moda de. Tem uma preposiçãozinha lá. Né? Aí, ó. Formadas por um a mais palavra feminina, mais um de. Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. À custa de. Ele saiu à procura de ajuda. Também nas locuções conjuntivas femininas. Locuções conjuntivas femininas. Ó, quando você fala de locução, é um conjunto de palavras, né? Locuções prepositivas, um conjunto de palavras com valor de preposição. Locução conjuntiva, um conjunto de palavras com valor de uma conjunção. Né? Eu tenho mais de uma palavra. Eu tenho que ter mais de uma palavra. Pelo menos duas. Para chamar de locução. A locução verbal, mais de uma palavra com valor de um verbo. Locução adjetiva, mais de uma palavra com valor de um adjetivo. Locução conjuntiva, mais de uma palavra com valor de uma conjunção. Nós temos duas locuções conjuntivas que são super comuns, né? Na ideia de proporcionalidade. A medida que e a proporção que. São femininas. Daí o acento. A cidade se acalma à medida que escurece. A proporção que chovia aumentavam os buracos na rua. Nós falamos ontem, né? Desses buracos nas ruas. A questão da acessibilidade. Né?
Nós falamos ontem sobre isso. Observação. Com a palavra moda ou maneira, sim, o que é que tem? De forma oculta a palavra moda ou a palavra maneira, haverá crase. Ah, sim, claro. Olha, você quer ver isso bem aí? Você vá até uma churrascaria, vá. Agora, pode ir. Aí peça o cardápio. Sim. E aí, prof? Agora você faz o seguinte, você abre o cardápio, você vai encontrar lá filé, bife à parmegiana, pizza à moda da casa. Já viram? Já. Duvido como lá não tem um acento grave. Na maioria dos cardápios não tem um acento grave. Bife à parmegiana, né? Camarão adorei, nem sei se tem, estou inventando aqui, né? Nem sei se tem. Usava sapatos a Luiz XV. Usava cabelos a Roberto Carlos. Cantava a sertaneja. Veja que a palavra moda está subentendida. E quando a palavra moda vier subentendida, você, por gentileza, coloque um acento grave indicatório de crase. Legal? Então vamos lá. Usava cabelos a Luiz XV. Olha aí, rapaz. A moda Luiz XV. A palavra moda está subentendida depois desse A. Aliás, antes do A. Cabelos a moda após o A. Luiz XV. Pediu bife à parmegiana. A moda parmegiana. Eita, prof. Tudo lindo, né? Tudo lindo, tudo tranquilo. Professor, então nós só vimos, por enquanto, a regra geral e esse caso aí, né? Que eu não preciso me preocupar com o termo regente. Não. Você só vai observar se aí existe uma locução ou não. E se houver locução, ela terá que ser feminina. Coloquei esse quadro em branco só para eu mostrar para vocês o que foi que nós vimos até agora. Nós vimos essa regra geral, tá? A regra geral, que vai ser assim, ó. Você vai ter um termo regente e um termo regido. E um termo regido. Esse termo regente exigirá um A, que é uma preposição, e o termo regido terá que aceitar um A, que é artigo, um A ou um AS, que é um pronome demonstrativo, ou então terá que ter o A que inicia aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. E aí o segredo, nenenzinho, olha, nenenzinho, o segredo, presta atenção. O segredo é assim, ó. O segredo é assim. O segredo é neste naipe aqui. Este Azinho aqui vai se juntar com esse Azinho aqui, ou com esse daqui, ou com esse A de aquele, ou com A de aquela, ou com A de aquilo. Esta é a regra geral. Só com essa regra geral aí, você vai conseguir responder praticamente 90% das questões envolvendo crase. Repita, professor, por favor, porque eu gostei dessa informação. Com esta regra geral, você, nenenzinho,
vai responder praticamente 90% das questões referentes à crase. E prof? Meu Deus. Prof, e fora essa regra geral? Bem, fora essa regra geral, você tem aquela situação das locuções femininas. Ajeitar aqui esse nome que tá feio. Locuções femininas. Femininas. O que é que tem essas locuções femininas, prof? Assim, nenenzinho, ó. Elas podem ser adverbiais, elas podem ser prepositivas, e podem ser conjuntivas. Nesse caso, você não vai ligar para termo regente, para termo regido. Não se preocupe. Só saiba que é uma locução feminina ali, né? Professor, então, quando eu digo dobre à direita, dobre à esquerda, esse à direita, este à esquerda, são locuções? À direita, à esquerda, são. E que tipo de locução é essa daí? É locução adverbial, né? À direita, à esquerda. E por ser uma locução, tem que ter o acento. À direita, à direita. Você já viu aquelas placas de trânsito? Vire à direita, vire à esquerda. Não já? Pois é. Pois coloca um acento grave lá. Se na plaquinha não houver o acento grave à direita, aí você vai ter erro. Tem que ter o acento grave indicatório de crase. Professor, eu estou à procura de emprego. A procura de emprego, filho? Pois a procura de emprego tem um acento grave nesse A, viu? A procura de. Tem que ter um acento. Tem que ter. Pronto. Aí o nenenzinho agora vai para o estudo de crase facultativa. Crase facultativa. Ora, para que haja a crase facultativa, você vai ter que utilizar aquela regra geral, tá? Porque será facultativo ou A do termo regente, ou então o A do termo regido. É por isso que eu disse para vocês no início da aula que você precisaria saber regência verbal e nominal e precisaria também saber o uso do artigo, né? Porque em algumas situações o artigo é facultativo. Por exemplo, diante de nome de pessoa, viu, Ismael? Você só deve usar o artigo se você tiver um certo grau de intimidade com a pessoa. Por exemplo, se você não tem intimidade com a pessoa cujo nome é Fernando, então você deve dizer, Fernando está dando aula ali no estúdio 3. Se você tem um certo grau de intimidade, você diz, o Fernando está dando aula no estúdio 3. Por isso que a gramática, ela pré-estabelece o seguinte, para a referência a nomes de pessoas célebres, não se deve usar o artigo, porque se parte do pressuposto de que você não tem um certo grau de intimidade com essas pessoas. Então, quando vem uma cantora famosa fazer um show aqui em Teresina, não diga, por exemplo, olha, a Daniela Mercury escorregou no palco, né, no evento que houve em Teresina. Não diga a Daniela Mercury. Diga assim, Daniela Mercury escorregou no palco. Porque para pessoas de nomes célebres, importantes, assim, você não vai ter esse grau de intimidade. Então você vai usar aí, nesses nomes comuns, pessoas comuns.
E aí eu coloquei já os 3 tipos de crase facultativa. Mas eu vou explicar devagarinho. Neste primeiro caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos um pronome possessivo feminino, mas eu vou acrescentar mais uma coisa aqui. Pronomes possessivos adjetivos femininos. Eles têm que ser um pronome adjetivo. Professor, e o que é pronome adjetivo? Meu filho, me diga uma coisa bem aí. O que é o adjetivo? É a classe de palavra variável que caracteriza um substantivo. Então, um pronome vai ser adjetivo quando ele se acoloiar com um substantivo. Se ele se acoloiar com um substantivo, ele vai ser um pronome adjetivo. Então, ó, esse pronome minha aqui é um pronome possessivo, tá? E ele está acompanhando o substantivo mãe. Todas as vezes que o pronome possessivo, aquele que dá a ideia de posse, acompanhar um substantivo, ele será chamado de pronome adjetivo. É aquele que acompanha um substantivo. Aí você vai olhar para o lado esquerdo, que é o termo regente, verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. A alguma coisa. Muito bem. Sim, professor, e o termo minha, o que acontece com ele? Bem, neném, eu vou escrever minha mãe bem aqui, eu vou escrever minha mãe aqui, ó. Eu vou escrever minha mãe aqui. Vou botar minha mãe bem aqui. Minha mãe, tá? Eu posso dizer a minha mãe? Posso. Mas também eu posso dizer apenas minha mãe? Posso. Então, o uso do artigo antes do pronome possessivo minha é facultativo. A minha mãe está chegando. Olha, Ismael, como é legal, ó. A minha mãe está chegando. Usei um A. Mas também, galerinha de Bom Jesus, eu poderia dizer minha mãe está chegando. A minha mãe está chegando, minha mãe está chegando. Né? Ah, professor, entendi. Né? A sua turma é boa ou então sua turma é boa. É facultativo. É facultativo o uso do A. Então, bem aqui nesse primeiro caso, o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ó. Como aqui tem um acento grave, é porque foi empregado um azinho para minha e um azinho para o verbo referir-se. O A de minha mãe mais o A do refere-se dá um A com acento grave. Já no segundo exemplo, foi assim, ó. Eu não usei nada para minha mãe, certo? E o A que aparece aqui é o A do verbo referir-se. Ela se refere a minha mãe. Porque quem se refere a. Então, resumindo, eu tenho um verbo ou nome que pede a preposição a. E na frente eu tenho um pronome possessivo adjetivo feminino singular. Então, o uso do artigo é facultativo. O uso do artigo é facultativo. Sendo facultativo o uso do artigo, será facultativo o uso do acento grave. Ok? Muito bem. A mesma coisa é com nome de mulher. A palavra Maria, eu posso dizer assim, ó. A Maria é bonita, ou posso dizer apenas Maria é bonita. Mas eu sei que quem se refere a.
Aqui eu usei o A para Maria e aqui eu não usei. Por isso que aqui tem acento e aqui não tem. Ficou fácil? A prof. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Tá? Depois que eu falar do último caso, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esses detalhes aí, que eu acho muito importante vocês copiarem, tá? Também é facultativo depois da palavra até. Agora, muito cuidado, olha. Existe uma coisa chamada de locução prepositiva, que nós já falamos, inclusive, sobre. Existe a preposição até e existe a locução até a. Existe a locução até a e existe apenas a preposição até. Se aqui na frente eu tenho uma palavra feminina, se eu tenho a palavra escola aqui na frente, a palavra escola, olha o que é que acontece aqui. Veja como é lindo, veja. Vou botar um Azinho para a escola, tá? Vou botar um A para a escola. Botei. O que foi que você observou aí? Professor, na primeira situação, eu tenho até A. Opa, legal. Você tem até A? É, professor, eu tenho até A. Pois pegue o A do até A e junte com o A de escola. Vai dar o quê? Vai dar, se eu tenho dois As, é um A com acento grave. Tá? E aqui embaixo, prof? Aqui embaixo eu só tenho um A. Se eu só tenho um A, esse A não pode ter acento, professor. Não pode ter acento. Só tem um A. Como é que vai ter fusão de crase? Fusão aí de dois As. Tá? Eu vou deixar 2 minutinhos aí para você fazer cópia desses casos facultativos aí, fazer print. 2 minutinhos, tá bom? Na tela valendo 2 minutos.
Ok, turminha, lindo, hein? Belezinha? Facultativo é fácil demais, né não? Raciocina comigo. Se é facultativo, é porque pode ocorrer ou não o acento grave. E se pode ocorrer ou não, tem uma razão. Antes de nome próprio de pessoa feminino, ou seja, antes de nome de mulheres, eu posso usar o artigo a ou não. Antes de pronome possessivo, adjetivo feminino singular, eu posso usar o artigo ou não. Depois da preposição até, não é depois da preposição até, é porque eu posso ter a locução até a ou apenas a preposição até. Só por isso. Eita, prof, eu gostei aí, eu gostei. E eu já anotei tudo aqui, viu, prof? Eu já anotei tudo. Opa! Não é? Bem, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos verificar aí os casos em que não ocorre crase. Não ocorre crase. Não ocorre crase. Vamos lá. São algumas coisas que são óbvias, né? Isso aí é uma delas. Ora, turma, quando é que não vai ocorrer o acento grave indicatório de crase? Quando é? Primeiro, quando eu tiver uma palavra masculina. Então, se pintar um azinho antes de uma palavra masculina, com certeza esse a não é artigo. Porque se a palavra é masculina, o artigo que vai aparecer é o, os, uns. Mas a não pode aparecer. Então, o único a que aparece é uma preposição. Adoro andar a cavalo. Cavalo é palavra masculina. Ele prefere andar a pé. Pé é uma palavra masculina. Então, não tem por que botar um azinho aí. Outra coisa, antes de verbos. Neném, verbo aceita artigo? Me responda. Verbo aceita artigo? Não. E por que você bota um acento naquele a partir de hoje? A partir de hoje, aí você coloca um acento grave. Eu não sei por que você coloca. Algumas pessoas até fazem, sabe o quê? Juntam o a com o partir. Turma, o verbo só é partir. O a que aparece lá é uma preposição. A, aí você separa do partir. A partir de agora, chegaram e em seguida começaram a correr. Correr é verbo. Verbo não aceita o a. Por isso que não tem acento. Bem, existem alguns pronomes que também não aceitam artigo, tá? Alguns pronomes não aceitam artigo. A grande maioria não aceita, né? Refiro-me a ela. Olha aqui, ela não aceita artigo. Pronomes de tratamento. Ih, turma, pronome de tratamento? Sim, né? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Santidade. Existem 3 pronomes de tratamento que aceitam o artigo. Muito cuidado, hein? Pronomes de tratamento que aceitam o artigo. Senhora, senhorita, dona e madame. Cuidado! Cuidado. Aceitam artigo. Senhora, senhorita, dona. E eu ainda posso acrescentar madame. A madame aceita um café. A senhora precisa de ajuda. A senhorita quer entrar agora. Mas não diga, a Vossa Excelência está aqui. Diga, Vossa Excelência está aqui. Beleza? Ah, professor. Então, e este a, prof, de quem é? É do verbo dirigir-se, né? Esse verbo aqui pede esse a. Vossa Excelência não aceita um azinho, não aceita. Conjunto vazio, tá bom? Nada disse a senhora. Ah, aqui eu tenho o a de senhora e o a do diz. Quem diz alguma coisa a alguém.
Daí o acento grave. Beleza? Tranquilo? Nomes masculinos, antes de verbo, antes de determinados pronomes. O que é que nós temos mais aqui, para a gente fechar a aula? Pronomes demonstrativos indefinidos e relativos. Cuidado, hein? Porque existem aqueles demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas, né? Que se o termo regente exigir um A, o A do termo regente vai se fundir com o A de aquele, aquela e aquilo. Mas o pronome essa, o pronome ninguém, o pronome quem, tudo conjunto vazio. Nenhum deles aceita artigo. Então, o A que aparece é preposição. É hora de dar um basta a essa barbárie. Não demonstrava sua tristeza a ninguém. Aquela é a senhora a quem dirigi meus votos de felicidade. Agora, tem um detalhe nessa observação aí, turma. Ó. Pode ocorrer a crase entre a preposição a e os pronomes relativos a qual e às quais. Pode. Essas são as finalidades às quais se destina o projeto. Você usa aquele bizuzinho que nós colocamos no início. Troque a palavra feminina por uma palavra masculina. Troque aqui. No lugar de finalidades, coloque aqui objetivos. Coloque aqui. Ficaria, estes são os objetivos, os quais se destina, ou aos quais se destina. Ah, professor, se fosse objetivos, seria aos quais, né? Por isso que é esse as com acento, né? Só trocar pela palavra masculina, como ficou fácil. Seria aquela a jovem a qual você se referia? Troque a jovem por o jovem. Ficaria como? Seria aquele o jovem ao qual você se referia? Ao qual, né? Ao qual. Olha aí. Ficou fácil. Ficou ou não ficou fácil? Também isso aí acontece com aquele pronome relativo que, viu? Você pode usar o mesmo esquema. Sua blusa é igual a que comprei. Sua blusa é igual a que comprei. Ah, troque blusa por vestido. Seu vestido é igual ao que comprei. Ao. Fechando o horário, né? Quando o a estiver no singular e a palavra seguinte vier no plural, o a no singular e a palavra seguinte, o termo regido no plural, não coloque um acento grave, não coloque não, viu? Nunca haverá um acento grave em um a no singular diante de uma palavra que esteja no plural. Nunca, jamais. Ele se dirigia a pessoas, olha aqui, ó, pessoas, plural. E o azinho no singular. Tem não, turma. Não tem acento aí não, tá? Aí não tem acento. Não tem. Belezinha? Muito bem. Bem, eu vou continuar aqui e vou falar somente da primeira situação, porque o tempo já está se encerrando. Em expressões com palavras repetidas, não se usa o acento grave, tá? Não se usa o acento grave. Gota a gota, frente a frente, tá? Cara a cara, você não tem um acento grave. Eu vou até deixar em branco aqui, porque quando eu voltar, depois do intervalo, eu vou voltar exatamente com esse slide aqui, tá? Casos em que não ocorre o acento grave indicatório do fenômeno da crase, tá bom? Sem mais para o momento, eu fico por aqui. Um forte abraço e até mais tarde.